Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma reflexão, para mais uma mensagem dominical. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos juntos para mais uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 17, Atos capítulo de número 17 e o versículo de número 16. Atos capítulo 17 e o versículo de número 16 para a nossa reflexão esta noite. Nós vamos falar sobre a urgência da pregação do Evangelho. A urgência da pregação do Evangelho. Atos 17, versículo de número 16. Atos 17, versículo de número 16. Atos capítulo 17 e o versículo é o de número 16 para a nossa reflexão hoje à noite. Lavar as mãos é a melhor forma de cuidar. Lave suas mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Atos, paz do Senhor Ian, paz do Senhor irmã Kelly, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí conosco. E aí eu conto com o feedback de vocês, de me dizer se o som está chegando bom e se o fundo musical não está. Então vamos lá. Atos capítulo 17, nós vamos falar hoje sobre a urgência da pregação do Evangelho. Em Atos 17 e versículo de número 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e entre os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que fale aos nossos corações, que nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fale aos nossos corações, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua unção e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então esse é um texto muito conhecido do livro de Atos, onde Paulo chega ao centro cultural do mundo antigo, que era a cidade de Atenas. Então é o grande momento de Paulo, da pregação do Evangelho. Boa noite, Jean. Então nós vamos dividir esse texto de Paulo em 3 partes. E a primeira parte dela é que todos precisam ouvir a pregação do Evangelho. Há lugares que a gente imagina que é muito difícil pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo chega e nos mostra a necessidade de pregar o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho é fruto de uma percepção do predomínio do erro.
Então, quando nós percebemos, você vai para uma cidade como Atenas e você espera gente culta. Você espera gente que faça uso da razão para bons propósitos. Você não imagina chegar em uma cidade tão culta, tão famosa, e encontrar uma idolatria tão insuficiente, e encontrar tamanha ignorância religiosa. E aí você fica revoltado. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou revoltado. Em outras traduções diz que ele se comovia em suas entranhas, em face da idolatria que estava ali. Então, a pregação do evangelho, ela se faz necessário quando ela mexe com as nossas entranhas, quando ela nos faz ter uma revolta de ver tanta gente culta, apegada ao erro. Eu ouvi uma pessoa que eu tenho um grande carinho dizer que estava de viagem na França. Lá é um país onde muita gente é declarada ateu ou ateia, e é o berço de muita cultura. Não é à toa que lá está o Museu do Louvre, um dos mais importantes do mundo. Mas ele, quando ia viajando de trem, ia lendo um jornal, e ele via no jornal as propagandas das magias, das feitiçarias, da idolatria. E ele percebeu que ali, como em Atenas, nunca a cultura secular vai preencher a alma humana. E que mesmo em sua idolatria, e que mesmo em sua mais profunda degeneração, e que mesmo em face da sua tão propalada erudição, o ser humano é um ser buscante, é um ser que precisa de Deus, e ele busca Deus. Só que é paradoxo, porque por um lado nós encontramos pessoas cultas que ajudaram a moldar a civilização ocidental também, que influenciaram o mundo inteiro. Mas que por outro lado, você vai ver que criaram deuses à sua imagem e semelhança. E esse estado da Grécia, de cultura de um lado e de ignorância religiosa do outro, de fracasso de conhecer e de encontrar Deus. Batistão, Deus abençoe. É um prazer, meu irmão. Há quanto tempo, né? Então, quando Paulo chega em Atenas, o seu espírito se revolta. Ele fica atribulado ao ver uma cidade infestada de ídolos. E o William Barclay vai dizer que era mais fácil você encontrar um ídolo em Atenas do que um homem. Tão grande era a quantidade de idolatria. E aí isso mexe com Paulo. E a pergunta é, será que o mundo desses, onde o erro predomina, onde o equívoco a respeito de Deus predomina, onde o desconhecimento de Deus
é proporcional ao conhecimento das coisas materiais, se não superior. Porque enquanto o homem avança no conhecimento secular, regride, involui no conhecimento de Deus espiritual, das realidades espirituais. Parece que ele entra tão de cabeça nas coisas materiais, nas coisas seculares, que ele é capaz de dividir o átomo, mas é incapaz de enxergar Deus nas estrelas. Como diz o salmista, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que é o que nós chamamos de teologia natural, que Deus deixou suas impressões na natureza. É uma cultura exacerbada para um lado e uma ignorância igual para o outro. E é por isso que esse mundo precisa ouvir o evangelho, porque a ciência foi incapaz e é de preencher o lugar no coração do homem. A pregação do evangelho é uma tarefa em duas frentes. Paulo agora está pregando nas ruas, Paulo resolve agora anunciar o evangelho e diz assim: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também nas praças todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Então Paulo agora está pregando. Ele começa seu ministério na sinagoga. E ele começa anunciando o evangelho para judeus que moram em Atenas, os judeus da dispersão, da diáspora, de fala e cultura grega, para gentios que estavam ali, ou prosélitos, ou tementes a Deus. E Paulo, todos os dias, certo? Ele também está na praça, anunciando o evangelho aos que ali estavam, na ágora, que era a praça principal. Não era uma pracinha comum, era o centro neurálgico da cidade. Era o centro da cidade. E ali se encontravam os grandes filósofos, as grandes autoridades na filosofia. E tinha duas escolas de pensamento rival, os epicureus e os estoicos. Certo? Um era deísta, um grupo era deísta, achava que Deus criou todas as coisas e foi embora, que ele não se importava, que não julgava, que não se envolvia na história humana. E o outro grupo era panteísta, acreditava que tudo era Deus. Então, agora, como eram os epicureus? Quais eram as crenças dessa escola filosófica? Primeiro, criam que tudo acontecia por acaso. Eles eram deístas, não tinha ninguém no controle do universo. Não tinha ninguém controlando a história. Então tudo era fruto do acaso. Quem bateu, bateu. Quem morreu, morreu. Se houve um tufão, ninguém pode salvar. Quem quiser que se salve, tudo é fruto do acaso. Criam que a morte era o fim de tudo, que com a morte se apagava, se acabava tudo. Criam na existência dos deuses, mas que esses estavam muito longe, eram deístas. Existem duas correntes filosóficas na teologia: o deísmo, que diz que Deus criou e se ausentou, não se importa, e o teísmo, que Deus cria, preserva, cuida e se importa com a sua criação e vai pedir contas no final. E nós somos teístas. Quarto, criam que a principal finalidade do homem devia ser o prazer. Eles eram hedonistas. Então essa era a primeira escola que Paulo enfrenta. A segunda é o estoicismo. O epicurismo, certo? De Epicuro,
filósofo, grande filósofo. E Paulo agora, porque é muito fácil, meu irmão, pregar o evangelho onde não tem concorrência. É muito fácil pregar o evangelho onde não tem contrapartida. Mas é difícil pregar o evangelho na praça principal de Atenas. É muito peito de Paulo. E nós estamos precisando de homens e mulheres que tenham esta coragem, né? Já os estoicos de Zenão, grande filósofo, eles criam que tudo era literalmente Deus. Então eles eram panteístas. Pan, tudo, teos, Deus, ismo, crença. Criam que tudo estava destinado, que já tudo obedecia à vontade de Deus e, portanto, não deviam se preocupar com o que acontecia, era a vontade de Deus e deviam aceitar a si mesmo. Então eles diziam, se você nasce aleijado, então não precisa de cura, porque essa é a vontade dos deuses. Se você nasce na miséria, não precisa prosperar, porque esta é a vontade dos deuses. Criam que a cada tantos anos o mundo se desintegrava em uma grande conflagração e que tudo voltava a repetir-se outra vez. Então eles eram cíclicos. Eles acreditavam que o homem ia pecando, e um dia tudo isso estourava, e aí começava tudo de novo. E é contra este povo que Paulo está pregando, duas correntes filosóficas antagônicas que Paulo está enfrentando. E eles disseram, certo? Eles agora batem de frente com Paulo. Certo? Pregar o evangelho nem sempre é fácil. Muitas vezes nós encontramos pessoas que pensam diferente e que batem de frente. Daí a necessidade do pregador estar capacitado. Daí a necessidade de sabermos que Deus chama. E quando Deus chama, Ele nem sempre chama o capacitado, mas Ele capacita o chamado. Vou repetir. Deus nem sempre chama o capacitado, mas capacita todo aquele a quem Ele chamou. Então Paulo agora está por dentro, Paulo agora conhece essas duas escolas filosóficas, ele não foi pego de surpresa. Certo? E o Justo Gonzalez diz que os estoicos, a lei deve seguir o seu curso natural. Então eles pregavam a apatia, ou seja, a ausência de sentimentos. Não estavam nem aí. Né? Os epicuristas defendiam que o propósito da vida era o prazer. Então vamos viver para o prazer. E hoje nós vivemos gente assim, gente que não está nem aí, gente desligada, gente desconectada, gente sem Wi-Fi. E nós encontramos gente que acha que a vida se resume a prazer. A fama, a glória. Então nós também, em certa medida, estamos enfrentando hoje com o evangelho, certo? Os epicureus e os estoicos. O Lake e o Canterbury dizem o seguinte, essa palavra tagarela, ela foi usada para aves que colhiam vários grãos no lixo. E daí, com o passar do tempo, ela passou a designar os homens que recolhiam bugigangas no mercado. Depois foi transferida para homens que eram pesquisadores zelosos e de segunda classe, de artigos de segunda mão. E finalmente de pessoas geralmente inúteis. Então, quando eles ouvem Paulo pregar, eles desdenham. Como sempre foi assim, né? Os grandes filósofos sempre desdenharam da filosofia. Eles estão dizendo que Paulo era semelhante a um pássaro que está pegando comida aqui, pegando comida ali, certo? Comendo todo tipo de coisa, mas não tem junção, essas coisas não fazem sentido quando juntam. Então eles estão dizendo que Paulo está falando um monte de coisa que não faz sentido. Por isso eles chamam Paulo de tagarela, essa pessoa que fala coisas sem sentido, portanto deviam desprezá-lo. E é esta atitude de muita gente para com o evangelho, certo?
Agora, o centro do Evangelho, a pregação do Evangelho tem como centro Jesus e a ressurreição. E outros, né, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. São temas que os pregadores de hoje precisam voltar. E os gregos, quando ouviram falar em Jesus e a ressurreição, Jesus Kai Anastasis, eles pensavam que estavam falando de duas divindades, uma masculina e uma feminina, como era comum para eles. Então eles pensavam que Jesus era uma divindade masculina e a ressurreição era uma divindade feminina. Então veja como eles eram ignorantes em relação às coisas espirituais. Então é possível se ter muito conhecimento, se participar da academia e ser completamente alienado das coisas de Deus. Então o que acontece? Paulo agora anuncia Jesus. Irmãos, o anúncio é Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que me ouve, que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não é chamá-lo ou chamá-la para pertencer a uma comunidade religiosa, a uma tradição religiosa. Mas o verdadeiro Evangelho tem sua centralidade na pessoa bendita de Jesus Cristo e em seu triunfo sobre a morte com a sua ressurreição. E em morrendo na cruz, morreu por mim e por você. Morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Morreu para que a nossa ignorância espiritual recebesse um facho de luz que dissipa as trevas da ignorância e que nos conduz a uma ressurreição espiritual, que a Bíblia vai chamar de novo nascimento, e que Jesus Cristo hoje à noite deseja regenerá-lo e regenerá-la e fazê-lo e fazê-la iniciar uma nova vida, pôr um ponto final na vida que você tem, rasgar as páginas antigas e começar uma história nova. E eu quero lhe dizer que é possível tudo isso, você ter perdão, você recomeçar a vida, é possível porque Jesus Cristo ressuscitou, porque ele venceu a morte e porque nele nós temos o maior presente, a maior dádiva dos céus, porque ele é o melhor de Deus. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e se deu. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelas suas ovelhas. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu para pôr um ponto final na minha vida e na sua. E ele ressuscitou para garantir que tem poder para fazer o que diz, que tem poder para perdoar pecados. Um dia colocaram um homem aleijado diante de Jesus, aleijado, e aquele homem, Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. E o povo murmurou, a liderança religiosa pulou. E aí Jesus diz: qual é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer levante e ande? E ele diz: levante e ande. E o homem levantou e andou. Qual é mais fácil dizer: olha, eu posso perdoar teus pecados, eu quero perdoar teus pecados, venha a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ninguém que vem a mim eu lançarei fora. Qual é mais fácil dizer isso? Ou ressuscitar ao terceiro dia? E se ele ressuscitou ao terceiro dia,
Se ele tem poder para ressuscitar e ele não fez a coisa assim, eu vou morrer e quem sabe eu ressuscito, então não conto. Não, ele disse, olha, me esperem no terceiro dia. Eu vou passar apenas um final de semana no cemitério. Até o cemitério vai ser abençoado com a minha presença santa. Porque Jesus veio transformar a morte em vida, veio transformar a dor em sorriso, veio transformar a ignorância em sabedoria, veio transformar as trevas em luz, veio transformar homens e mulheres de malvados e malvadas em gente de bem. Veio transformar a história de sofrimento, história de dor, história de inconformismo em história maravilhosa e tremenda. Veio riscar a história passada e escrever uma nova história na vida de homens e mulheres que depositam nele a sua confiança. Então agora Jesus... Paulo agora vai pregar o evangelho na academia. Como Deus é tremendo, Deus percebe que todos precisam ouvir, que essa pregação é urgente. E ele percebe que não é para Paulo ficar pregando apenas na ágora. Não é para Paulo ficar pregando apenas ali na sinagoga. Irmãos, senhores e senhoras, pastores e pastoras que me ouvem, nós nunca mais vamos voltar à rotina de antes. O evangelho vai ser levado através da internet, das redes sociais, não apenas para um grupo de 50, 100, 200 ou 1000, mas para o mundo inteiro. E nós temos que estar preparados para o confronto de ideias, para, como disse Paulo, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de sofismas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele agora sabe que os eruditos de Atenas, os filósofos de Atenas precisam ouvir este evangelho. E ele não é intimidado pelo tribunal de Atenas. Ele não é intimidado quando é convidado a discursar, a falar da sua fé na universidade, no centro acadêmico. E aí Paulo é chamado para ir pregar na academia, certo? E agora Paulo vai para a academia. E isso é porta que Deus abre. Deus de vez em quando nos dá a oportunidade de sermos chamados para levarmos a nossa fé às faculdades, aos campos universitários. Deus está levantando homens e mulheres que não se envergonham do evangelho, mas também estão capacitados a responderem. Como diz Pedro, antes santificai a Cristo como Senhor, e estai preparado para responder a razão da esperança que há em vós. E Paulo estava, e nós precisamos estar. E saiba você que ouve o evangelho, que nós não somos um povo desprovido de inteligência, que nós não somos um povo desprovido de princípios, e que nós não somos um povo desprovido de argumento, que nós não levamos uma lavagem cerebral e por isso nós nos convertemos e nós nos tornamos cristãos, porque algum esperto abusou da nossa inocência. Não. Não. Dentro do cristianismo existem mentes brilhantes, existem pessoas fenomenais, e não é à toa que todo o Ocidente está pautado na cultura judaico-cristã, quer você queira ou não. Mas a cultura ocidental tem sua base
na cultura judaico-cristã. Então Deus abre portas para a pregação do Evangelho. Então, eles perceberam que não dava para discutir com Paulo ali. Consigo levaram ao Areópago. Areópago quer dizer, Ares era o deus da guerra, que é Marte. E Pago, monte. Então o Areópago era o monte de Marte. Era o monte de onde as pessoas faziam as suas preleções. De onde os filósofos discursavam suas brilhantes ideias. E com o passar do tempo, o Areópago se tornou o nome de um conjunto seleto de homens que cuidavam dos ensinos, que verificavam as filosofias. E Paulo agora é chamado lá para que o seu ensino seja posto à prova, para que ele possa falar do cristianismo. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, você que me ouve hoje. O cristianismo tem algo a dizer à academia. O cristianismo não teme a academia. O cristianismo está se infiltrando dentro da academia. Nós somos contra o academicismo. A crença de que o conhecimento é uma espécie de divindade. Mas nós não somos contrários ao conhecimento. E o Evangelho é a maior expressão de conhecimento que este mundo já viu. E aí diz assim, quando ele chega lá, agora para expor sua doutrina, posto que eles poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, é o que todo cristão que ama Jesus gostaria de ouvir. Alguém dizendo, eu quero que você defenda a sua fé. E a grande pergunta agora é, você está disposto a defender sua fé? Você tem condições de discursar, explicando ao mundo acadêmico a razão da sua fé? Caso não, caso a resposta seja não, ainda há tempo. Ainda há tempo de preparação. E nunca foi tão necessário como em nossos dias. Aí assim, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Então era um povo interessado no saber. Eles deixavam trabalho braçal para terceiros. E eles estavam imbuídos no saber. E eles queriam ouvir tudo. Eles estavam abertos para ouvirem tudo. E aí eles achavam que podiam tirar, mesmo das coisas que eles não achavam tão relevantes, princípios de sabedoria, para agregar ao seu conhecimento, ao seu conjunto filosófico. Então existiam várias escolas filosóficas. Aí Paulo agora tem a oportunidade, e a pregação do Evangelho exige uma abordagem correta. Meu irmão, no início da pregação você ganha ou perde. O início da pregação é fundamental. Por exemplo, se você lê o texto de Apocalipse e diz, e o mar já não existe, você prega e bota o tema, no céu não haverá mar, você já perdeu o surfista, você já perdeu o pescador, você já perdeu um monte de gente que ama o mar, que não vai se interessar pela sua pregação. Então, as primeiras palavras são fundamentais para atrair a atenção do auditório. E olha o que Paulo faz.
Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, né? Agora os filósofos estão todos ali, prontos para ouvi-lo, né? E analisarem a sua pregação, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele chega com muita educação, com muito respeito e diz: olha, rapaz, tudo, para onde eu olhei, ele não chegou dizendo: olha, o Deus que eu sirvo disse, não fará imagem de escultura, porque o povo não cria na Bíblia. Ele estava lá em Atenas, eles nem sabiam que existiam os 10 mandamentos. E Paulo chega e diz: olha, eu observei aí, eu passei dentro da cidade, tem um monte de gente hoje, que se vê um monte de idolatria, que se vê uma cidade carregada, vai ficar dizendo: me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, morrendo de medo. Mas Paulo passeou ali, ficou observando, e à medida em que ele vai andando, ao invés dele ser tomado por um medo, dele ser tomado por um arrepio, dele ficar dizendo: oh Senhor, me cobre com o teu sangue, nessa cidade deve ter muito capeta, não, ele vai ficando revoltado, com tanta ignorância, com tanta falta de Deus, e aí ele começa a pregar. E aí ele diz: olha, eu percebi que vocês são muito religiosos, certo? Então agora, esse povo começa a ouvir Paulo. Paulo está ganhando a ambiência, Paulo está atraindo, está dizendo, ele não está dizendo: olha, eu vim falar aqui, porque naquela época não havia essa dicotomia entre ciência e fé. Naquela época tudo estava interligado. Falar de fé era falar de ciência, e falar de ciência era falar de fé. Não havia essa dicotomia. Então Paulo agora, na pregação do Evangelho, vai usar o que a gente chama na teologia de fator Melquisedeque, ou ponte de contatos. O que é isso? Certo? Ele vai dizer aqui, ó: porque passando e observando os objetos do vosso culto. Eu observei, eu não fiquei me arrepiando, eu observei. Eu não fiquei morrendo de medo, me escondendo atrás da mureta. Eu estava observando, e ele diz: encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente, exatamente, aquele que eu vos anuncio. Paulo está dizendo: vocês adoram o Deus que eu prego, sem terem consciência disto. Você já imaginou alguém chegar dentro do Areópago, dentro da maior universidade cultural da época, e dizer: vocês são completamente ignorantes? Você já imaginou ele ter peito de dizer assim: olha, vocês adoram um Deus sem conhecer, vocês são ignorantes. Mas esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vou anunciar a vocês. É muito peito. E eu quero dizer uma coisa: tem muita gente que está me ouvindo agora que adora um Deus que não conhece, ou que conhece uma caricatura dele, mas não a ele. E eu quero convidar você que ainda não conhece esse Deus, que apesar de ser culto, que apesar de ter uma grande quantidade de certificados no currículo, de graduações, pós-graduações, doutorandos e pós-doutorandos, que ninguém sabe tudo, e que em algum lugar, em alguma matéria, nós somos completamente ignorantes. E Paulo está dizendo: vocês podem ser muito bons em filosofia, em especulação,
mas em conhecer a Deus vocês deixam a desejar. E aí Paulo faz o fator Melquisedeque. O que é fator Melquisedeque? É quando Abraão vem de ter libertado o seu sobrinho Ló, aparece uma personagem tremenda, chamada de Melquisedeque, que ele era um cananeu, mas que tinha conhecimento de Deus. E que a gente não sabe como ele chegou a esse conhecimento, mas que ele adorava o El Elyon. Ele era sacerdote de Deus. Ele tinha pouco conhecimento acerca de Deus, conhecimento defeituoso, mas ele era sacerdote. E na teologia diz-se o seguinte: o homem ainda continua, mesmo após a queda, tendo os traços da imagem de Deus. Então, agora o que acontece? O homem precisa saber, né? O fator Melquisedeque é isso, é que o homem, ele foi criado à imagem de Deus. E ele caiu, e cada dia ele se distancia mais do seu Criador. Mas ainda há dentro desse homem impressões, quase se apagando, de Deus. Ainda há um conhecimento do Criador. Então acredita-se que isso se chama na teologia de fator Melquisedeque. Ou seja, para onde nós formos pregar o Evangelho, nenhuma religião, nenhuma crença vai ser totalmente errada. Em algum ponto vai haver, em algum momento, nós vamos chegar a um ponto de convergência. Eu ouvi agora de um missionário, eu li, tem um livro Fator Melquisedeque que eu aconselho a você ler, né? E o fator Melquisedeque diz que um missionário foi pregar para várias tribos, essas tribos estavam em guerra. E quando ele lá chegando, ele pregou sobre Jesus. E o povo não deu bola. Mas quando ele falou em Judas, o povo queria saber quem era Judas. E o missionário ficou atribulado e disse: como é que pode? Porque naquela cultura, o traído era bobo. O traidor era esperto. Então eles gostavam, na cultura deles, quem tinha um papel preponderante era o espertalhão, o traidor. E aí o homem ficou de mãos atadas. E agora? Como é que eu vou falar de Jesus se o povo quer ouvir falar de Judas? E todo mundo ele dizia assim: pessoal, eu vim aqui para falar de Jesus. As pessoas diziam: fala daquele Judas. A gente quer ouvir sobre aquele Judas. Mas um dia começou uma guerra. E no meio de grande carnificina, um dos chefes arrastou um filho dentro de casa. E a mulher chorando, e ele entregou ao inimigo. E quando o inimigo pegou o filho, todos cessaram. E aí, cada tribo foi para sua casa, foram recolher os feridos, enterrar os mortos, e o missionário ficou encucado. E foi perguntar, foi indagar, inquirir por quê, o que foi que aconteceu, que a guerra parou. Aí os indígenas disseram: é porque aqui é o seguinte, só tem uma pessoa mais importante do que o espertalhão, do que o traidor. É o filho da paz. Aí ele disse: como assim? Disseram para ele: olha, é o seguinte, quando um pai dá o seu único filho que ele ama para o inimigo, isso está dizendo que entre eles agora vai haver paz, que eles agora não são mais inimigos. Mas a guerra só acaba, a matança só acaba quando um dos chefes tem a coragem de oferecer seu filho para ir viver para sempre na casa do inimigo. E daí
não há mais guerra, a paz. Aí ele diz, pois Jesus é esse filho da paz. Aí ele começou a pregar, isso se chama fator Melquisedeque. Paulo chega agora em Atenas, e mesmo em Atenas, com toda a sua ignorância, havia um altar ao Deus desconhecidos, porque os atenienses devem ter pensado assim, rapaz, nós, tudo que era Deus que a gente conhecia, a gente já fez um altar, mas vai lá que tenha um, que a gente esqueceu, ou vários que a gente esqueceu, então vamos fazer, porque não tinha apenas um, tinham vários altares escritos ao Deus desconhecido, porque se houvesse uma praga e algum Deus reclamasse, eles diziam, não, nós estamos adorando o Senhor, está ali o nome, só que nós não sabíamos era o seu nome. E agora Paulo vai dizer, olha, o Deus que vocês adoram tem como filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo parte do fator Melquisedeque, e ele diz, pois esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Ou seja, Deus já deixou entretecido na alma da raça humana uma ponte para facilitar a ministração do Evangelho. Agora, o Evangelho tem que ter conteúdo, porque não existe Evangelho sem conteúdo. No grego existem duas palavras, euangelion e querigma. O Evangelho é a pregação, o querigma é o conteúdo. Evangelho tem que ter conteúdo. E eu quero dizer para você que está me ouvindo que não é cristã, que não é cristão, que o Evangelho tem conteúdo. Euangelion quer dizer boa nova. Eu, em grego, quer dizer bom, boa. E angelia quer dizer notícia, nova. Uma nova, que é capaz de dar vida nova, que é capaz de transformar a velha criatura numa nova criatura. E Paulo vai pregar, e aí ele vai expor a teologia dele, o conhecimento dele, de Deus. E ele vai falar do conteúdo, e ele vai falar da doutrina da criação e da transcendência de Deus. Que Deus é o Criador, mas Deus... Aí Paulo agora vai dar uma alfinetada, para não dizer que Paulo tacou a espada, nos panteístas. Você lembra que os filósofos estão lá e eles creem que tudo é Deus, e que Deus se resume ao universo, e eles não fazem separação entre o Criador e a criatura. Paulo vai falar de que Deus é o Criador. Aí eles dizem, amém. Mas ele vai dizer que Deus está para além dessa criação. Olha o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo diz, ele criou todas as coisas, é verdade, mas ele está para além da sua criação. Ele é muito maior, não confundam, ele está dizendo, vocês estudam tanto, vocês gastaram anos e anos na faculdade, estudando para confundir o Criador com a criação. E Paulo está dizendo, olha, a minha teologia sabe separar a criação do Criador. O Criador está para além, ele é Senhor dos céus, ele é Senhor da criação, ele não é parte da criação. Ele é distinto da criação. Eu quero dizer para você que acredita em panteísmo, que acreditar que Deus está entranhado na criação é diminuí-lo. O Deus da Escritura não pode ser reduzido ao tamanho da sua criação, por maior que ela seja, por mais galáxias que nós tenhamos, por mais planetas que haja no universo, por maior que seja o universo, esse Deus Criador ainda é maior, transcende. Se você é astrônomo, físico, filósofo, cientista, e você fica boquiaberto com as dimensões, com a velocidade
das estrelas e galáxias, do som, da luz. Imagine aquele que tudo criou. Imagine a sabedoria desse Deus. Imagine o poder desse Deus. Imagine a capacidade desse Deus. Pois é esse o Deus de Paulo, é o Deus Criador. Você que estuda biologia, Deus criou todas as coisas. E se você quer entender biologia, que é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, se você quer entender mesmo, entenda o Deus Criador. Mas esse Deus Criador não pode ser confundido com a montanha, com a cachoeira. Esse Deus Criador não pode ser confundido com o sol, nem com a lua, porque ele é superior a eles, não habita em santuário feito por mãos humanas. Segundo conteúdo da doutrina de Paulo lá no Areópago, é a doutrina da independência e da suficiência de Deus. E tem gente que nunca nem ouviu falar nisso. Como é que você vai pregar o evangelho? E tem gente que diz que não precisa estudar. Paulo agora vai falar da doutrina da independência. E quando eu estou falando de independência, não estou falando nem no 4 de julho dos Estados Unidos, nem no dia 7 de setembro. Mas olha o que é a doutrina da independência e suficiência. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a respiração e tudo mais. Paulo diz: o Deus que eu prego, o evangelho que eu anuncio, o conteúdo desse evangelho fala de um Deus independente. Ele diz: todos nós somos seres dependentes. Todos nós precisamos de ar para respirar, de oxigênio. Todos nós precisamos de alimento, de água. Todos nós precisamos de alguma coisa. Todos somos dependentes. Porque o pessoal pensa que dependente só é dependente de droga. Dependência química, não. Todo ser que é criatura, por natureza, é dependente. Precisa de algo exterior a si. Mas o Deus de Paulo é o Deus independente. Ele está dizendo: é diferente dos deuses de vocês, que precisam ser carregados, que precisam de oferendas, de alimento, de verdura, de comidinha, de papinha. Não, o meu Deus, ao invés de ser um Deus dependente, que vocês carregam, que vocês conduzem, que vocês dão uma espanada, ele é independente, não precisa de ninguém. O único ser que pode dizer: eu não preciso de ninguém, é o Deus da Escritura anunciado pelo apóstolo Paulo. E ele fala da suficiência. Ele diz: pois é ele mesmo quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele está dizendo: não só não precisa, como tudo que nós temos vem dele. Ele é suficiente. Certo? É o El Shaddai. É aquele que é, a palavra El Shaddai, traduzindo literalmente, é o suficiente. É aquele que é suficiente, que não precisa de mim, de você. E não precisando de mim, de você, por causa da sua independência. E sendo suficiente para dar a nós tudo que nós precisamos, estende a mão para mim e para você. Se preocupa comigo e com você. E aí Paulo vai falar da doutrina da soberania. Ele já falou da criação, da transcendência. Ele já falou que Deus está acima da criação, que Deus não é panteão, Deus não é do panteísmo, que Deus é muito maior. Então Paulo agora vai falar da soberania de Deus, que o universo não está, como diziam, certo? Os filósofos, entregue ao acaso. Ele vai dizer: não, não é assim não. Ele diz: rapaz, que faculdade foi que vocês fizeram? Que escola filosófica é essa?
que acredita que tudo que existe é fruto do acaso. E hoje nós temos um monte de gente dito intelectual que pensa assim. Que nós tem um aí que eu sou mordido com ele. Diz que nós somos um monte de átomos de carbono. Certo? Mas olha o que Paulo diz. Paulo vai falar da soberania de Deus, que há um Deus que controla. O mundo não está alheio, o mundo não está à deriva, o mundo não está caminhando para o caos, sem ter ninguém no leme, sem ter ninguém na direção. Ele diz assim: e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado previamente os tempos estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo diz, ele é o Criador, que a partir de um fez tudo, todos. E ele diz, estabeleceu os limites de cada território, estabeleceu o tempo de cada império, estabeleceu a hora de você crescer, a hora de você descer do banco. Ele governa, não é vocês, não são vocês que governam, é ele. Ele estabeleceu o limite da vossa habitação. Vocês não habitam aqui para sempre. Tem uns anos para vocês viverem. Ele tanto estabeleceu geograficamente como temporariamente e como politicamente. Então, politicamente, os impérios ascendem e descendem, sobem, se elevam e ruem. Sabe por quê? Porque há um Deus no controle da nave. Porque o planeta Terra não é, o universo não está sem governo, porque há um ser soberano que domina e que estabelece políticos e destrona políticos, que permite reis e destrona reis, que permite um país avançar até determinado limite, mas que ele fixou limites e o tempo da habitação. Mais dia menos dia ele vai chamar você. Mais dia, todos nós estamos numa fila e temos uma senha. E um dia a morte vai bater a nossa porta. E um dia vai chamar o nosso número. E quer queira, quer não, vai. Quer queira, quer não, todo ser humano está na fila da morte. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser chamados para encontrar com esse soberano do universo. E aí ele diz, a doutrina da imanência, esse Deus que é transcendente, esse Deus, porque de um lado você lembra de uma escola filosófica que dizia, Deus, ele é para além. Paulo diz, olha, Deus está para além do panteísmo. Mas Deus diz esse Deus que está para além é o Deus que se revela. É o que Lutero disse. Lutero falou do Deus absconditus e do Deus revelatus. Pastor, que negócio é esse? Lutero dizia que Deus é incompreensível e que a mente humana jamais pode abarcá-lo em sua inteireza e que nós não podemos jamais compreender a Deus. Então Deus está muito para além da nossa capacidade e fragilidade enquanto criatura. Então ele diz que nós jamais poderemos conhecer esse Deus, por isso ele diz que Deus é um ser abscôndito, ou seja, um Deus escondido, um Deus que nós somos incapazes de conhecer. Aí ele diz que tem o Deus revelado, não são dois deuses. Mas ele está dizendo que Deus, em sua plenitude, em sua grandeza, está para além da minha capacidade de teólogo, está para além dos meros filósofos, está para além da ciência. Que quando os cientistas estiverem subindo o monte, Deus vai estar lá em cima dizendo, meninos, eu não disse que era assim, então deixa a ciência trabalhar, deixem os filósofos se digladiarem,
deixem eles pesquisarem, deixem eles levantarem questões, porque no fim Deus vai dizer: eu disse, eu avisei a vocês, que bom que vocês levantaram as perguntas, que bom que vocês levantaram as indagações, e vocês mesmos não tinham resposta para elas. Vocês são muito bons em fazer perguntas, mas vocês são terríveis em respondê-las, porque só quem tem a resposta é Deus. Você que é um tremendo questionador, isso é maravilhoso, mas questionar por questionar, mas viver nessa ciclicidade de não chegar a ponto nenhum, não leva a lugar nenhum, sendo redundante. Eu quero lhe dizer uma coisa, que todos os nossos questionamentos encontram resposta quando Deus nos encontra. Quando nós temos um encontro pessoal com Deus. E você que questiona, que tem inúmeros pontos de interrogação na mente, eu quero dizer uma coisa: só Deus. Pare de buscar na ciência, pare de buscar na filosofia, não que esses sejam reprovados por nós de jeito nenhum. Nós não somos ingênuos a ponto de negarmos os avanços da psicologia, da filosofia, da ciência, não. Só que seres limitados fazem ciência. Seres limitados estão pesquisando no meio da criação divina. Seres com mente limitada estão pesquisando coisas de um Criador com mente ilimitada. Então eles nunca vão compreender totalmente o Criador. E aí Lutero diz que aprova esse Deus que é totalmente outro. Como Karl Barth vai dizer que Deus é totalmente outro. Se revelar. E aí Lutero chama Deus revelatus. Ele está dizendo: você é incapaz de conhecer a Deus. O meu Deus é maior do que o que a própria Bíblia diz sobre ele. Ele diz: mas esse Deus que nós somos incapazes e que a nossa inteligência finita não pode descobri-lo, resolveu se revelar. Resolveu se dar a conhecer. E aí ele se revela de maneira natural na criação, no universo, na história. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos, porque o homem é indesculpável, porque a criação revela tanto poder como divindade, de forma que o homem não tem mais para onde correr. E tem a Escritura, que é a revelação especial. Deus se revela através da Bíblia, e Deus se revela tremendamente. A revelação pessoal de Deus é na pessoa de Jesus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E ele diz: eu e o Pai somos um. Então ele diz assim: a doutrina da imanência de Deus. Imanência significa que esse Deus maravilhoso, tremendo, vem estar conosco. Ele se diminui, por assim dizer, em amor, para poder vir a nós. É como se o ser humano quisesse falar com as formiguinhas. E ele dissesse: não dá, faz tempo que eu grito, mas as formiguinhas não ouvem, então eu vou me tornar formiga. E a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus brada, mas nós somos incapazes de ouvi-lo. E aí ele se faz homem e vem andar entre nós, e vem em busca de nós. E aí Paulo diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando. Paulo tem muita coragem. Paulo diz: olha pessoal, vocês estão como cegos, tateando. Vocês estão na escuridão. O possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
Aí a turma lá que tinha feito a faculdade, né, o estoicismo dizia assim, olha, está bem pertinho de nós. Aí Paulo diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos e nos movemos é uma citação de um poeta grego chamado Epamenides. Epamenides. Paulo conhecia não só a Bíblia, Paulo conhecia poesia grega, poeta grego, e os poetas gregos eram tidos como profetas. Então Paulo está dizendo, olha, eu li, eu não vim para cá se antes ter feito minha tarefa de casa, há muito tempo que eu leio as escrituras e leio boa literatura, e eu li um poeta de vocês, e esse poeta diz, porque nele vivemos e nos movemos. E outro poeta grego que Paulo vai citar chama-se Arato. E ele diz o seguinte, porque nele nós temos vida. Aí a pregação do evangelho e suas conclusões. Então Paulo disse, esse Deus desce. Esse Deus se faz homem. Esse Deus fala comigo, com você, dizendo assim, minha filha, você está na prostituição, no adultério. Meu filho, você quer ganhar a vida de forma desonesta. Meu filho, você já nasceu pecador. Minha filha, você precisa se arrepender. Meu filho, você precisa se arrepender. Então Deus está chamando. Deus está gritando. E Ele quer saber se as formiguinhas vão ouvir o seu chamado. Porque é Deus dizendo, formiguinhas, tem um tamanduá aí na frente. Quando Deus chama, não é para ferrar com a nossa vida, não é para bitolar a nossa vida. Quando Deus chama, é para avisar do perigo que está lá na frente e que nós, como criaturas, e na nossa fraqueza metafísica, não podemos ver. Deus está dizendo que tem um tamanduá lá na frente. Deus está falando com as formiguinhas, só que as formiguinhas, na maioria das vezes, se acham as donas do pedaço. Elas não imaginam que há um ser maior e que há um tamanduá lá na frente. Elas não querem acreditar. E quando creem em Deus, descreem no tamanduá. Como é isso, pastor? É porque elas dizem assim, se Deus existe, jamais vai deixar que o tamanduá me pegue. Se Deus existe, então eu sou protegido. Porque a gente acredita em um Deus que a gente não conhece. Em um Deus que nos aceita de qualquer jeito, que a gente pode viver licenciosamente, que a gente pode viver pecando descaradamente. E mesmo assim Deus ainda está de braços abertos para nos socorrer e para nos ajudar na hora da tribulação. Que a gente vive descaradamente no pecado. Esse não é o Deus da Bíblia. Porque não é amor deixar alguém se desgraçar. Porque nem um pai que ama deixa o filho se desgraçar nas drogas, não. Está disposto a gastar tudo em casa de recuperação. Porque nem um pai que ama, nem uma mãe que ama quer ver sua filha pegando doença e servindo para homens. E sendo objetificada, coisificada. Ninguém que ama quer isso. Ninguém que ama quer que seu filho tenha câncer. Ninguém que ama não deixa de confrontar e de avisar, meu filho, tem um tamanduá lá na frente, que vai te devorar. Então Deus, porque ama, Ele diz, formiguinhas, raça humana, o perigo está ali, e eu estou bradando e vocês não me ouvem. E aí agora, em último lugar, a divisão desse sermão, a pregação do Evangelho e as conclusões inevitáveis. Quando você é exposto ao Evangelho, você tem que chegar a conclusões claras. As conclusões são inevitáveis. A pregação do Evangelho corrige concepções equivocadas sobre Deus. Olha o que ele diz.
Sendo, pois, geração de Deus, ele está dizendo, não fui eu que falei. Eu estou citando um profeta de vocês, um poeta de vocês, que nisso ele estava com razão, porque nenhuma religião, por mais errada que ela seja, ela é totalmente errada. Vou explicar de novo, porque nenhuma religião, por mais equivocada que seja, por mais fora de sintonia que seja, ela não está totalmente errada, porque nós ainda guardamos os resquícios da imagem de Deus. Aí, sendo, pois, nós geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação dos homens. Ele diz, qualquer pessoa que ouve o verdadeiro evangelho, sabe que Deus jamais pode ser reduzido a uma escultura. Que Deus jamais pode ser reduzido a um objeto feito pelas nossas mãos e produto da nossa imaginação. Ele diz, a primeira conclusão que nós chegamos é essa. É que Deus não é produto dos cristãos. Que ninguém, como diz C.S. Lewis, ninguém escreveria um livro como a Bíblia. C.S. Lewis, que era ateu e catedrático em literatura, uma das maiores autoridades do mundo em literatura, ele diz que ninguém escreveria um livro igual à Bíblia, que a Bíblia não pode, que ele era ateu e lendo a Bíblia ele chegou à seguinte conclusão, a Bíblia não pode ter sido produzida pela mente humana. A Bíblia é fruto de uma mente sobre-humana, de uma mente que está para além. E quando você ouve o Evangelho sobre esse Deus, você descobre, não dá para reduzi-lo a uma estátua, não dá para reduzi-lo a uma ideia, não dá para reduzi-lo a uma concepção teológica. Ele é sempre maior, ele sempre vai ultrapassar, ele sempre não vai se encaixar no quadrado. Jesus nem cabe na minha teologia, nem na sua filosofia. Ele não cabe na nossa ciência, ele está para além. Essa é a primeira conclusão que o Evangelho dá. Segunda, a pregação do Evangelho é um chamado ao arrependimento em face do juízo vindouro. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Paulo chama de novo os atenienses de ignorantes. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo agora diz que Deus está gritando com as suas formiguinhas, se arrependam, porque senão o tamanduá vai engolir vocês. A língua do tamanduá é grande. Pecado é destruidor, pecado fede a morte, pecado tem odor de morte. O pecado nos separa de Deus, nos separa do nosso próximo, nos separa da nossa família e nos separa de nós mesmos. Ele diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, e disso, e aí o creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí agora Paulo pega pesado. E aí é demais para a plateia grega. Eles não acreditavam em ressurreição. Se tinha duas coisas indigestas que o mundo grego, como nossa sociedade, não acredita, é em juízo. Eles acreditam em um Deus bonzinho, em um Deus SAMU. Que basta você ligar 190, ele vem correndo para socorrer os caídos. Mas Deus não é o SAMU. O Deus da Bíblia, quando você começa a conhecer o Deus da Bíblia, você descobre que ele não é um Deus que aceita todo tipo de comportamento. Que é um Deus tolerante, que diz, eu também não te condeno, mas vocês comeram, editaram o texto bíblico. Quando nos seus programas alienados e alienantes, vocês dizem, ora, o próprio Jesus disse, eu também não te condeno, vocês esqueceram a outra parte, que o mesmo Jesus que diz, eu não te condeno, mulher, por uma vida de adultério, por uma vida promíscua, ele chega para essa mulher e ele conclui dizendo, vá e não
peque mais. Ele não terminou onde vocês terminam. Eu não te condeno. Não. Jesus não quer condenar nenhum homossexual, nenhuma prostituta, nenhum ser humano. Agora ele exige o verdadeiro Jesus do Evangelho, ele exige o arrependimento, porque ele diz que já marcou um dia onde todos nós vamos ser chamados para prestar conta. E nós temos duas opções. Ou a gente se arrepende, por mais indigesto que seja, Deus nos chama ao arrependimento. Deus não concorda com as práticas homossexuais de prostituição, de uso de droga, de pornografia, de destruição de lar, de assassinato de crianças ainda no ventre. Deus não concorda com a guerra, Deus não concorda com uma vida de corrupção, Deus não concorda com a riqueza ilícita, Deus não concorda com todas as tramóias que nós fazemos, Deus não concorda com as maquinações más que nós fazemos. Seja você homem ou mulher, está contaminado pelo pecado, mas Deus nos chama ao arrependimento. E por que Ele nos chama ao arrependimento? Porque Ele já determinou o dia em que vai julgar o mundo, quer você creia ou não, quer o seu programa acredite ou não, quer os seus convidados acreditem ou não, já tem um dia marcado em que a nau do universo, em que o barco do universo, em que a nave do universo vai ter que dar um freio diante do Supremo Criador, que está para além da sua criação, e há de prestar contas a Ele. Pastor, e aí, pastor? É a única coisa que a gente faz, pastor, é arrependa-se. Esta é uma palavra indigesta, mas quer você goste ou não, Jesus está chamando você filósofo, você cientista, você acadêmico, você político, você que vive uma vida errada, você que é artista, atriz, ator, você que está no topo da lista, você que se fosse naquela época faria parte do Areópago, Jesus está chamando você e dizendo, arrependa-se, porque o dia do juízo está marcado, e você não pode chegar no dia do juízo sem arrependimento. Não importa se você crê ou se não crê, não importa se me tem como ignorante, atrasado, antiquado ou que não sabe nada. Não importa a sua avaliação. Porque você me avalia e o Deus a quem eu sirvo já avaliou você e reprovou. E reprovou a mim. E todos nós não passamos na régua de Deus. No exame do Enem, nós não passamos. Nenhum de nós passou. Todos nós cometemos hamartia, todos nós erramos o alvo. Eu e você, por maior que você seja, por mais influente que você seja, por mais diplomas que você seja, você está abaixo da exigência de Deus. Você está acima de muita gente, mas infinitamente aquém do que Deus quer. E vai descobrir isso, ou agora, pela intervenção do Espírito Santo, ou no dia do juízo final. Mas que vai. Com jeito vai. Senão um dia a casa cai. Menina vai. Cuidado. Você que se acha, você que é filósofo e professor de filosofia, ou você se arrepende, ou um dia vai descobrir que laborou em filosofia equivocada, que tudo que você sabia sobre Deus não passava de um lampejo.
que essa sociedade líquida está para ser liquidada. Meu menino, pensa que a gente não sabe, pensa que a gente é um bando de ignorantes, que não conhece a pós-modernidade, com a diluição dos valores, onde o relativismo, Deus é absoluto, certo é certo, errado é errado, pecado é pecado. Não adianta vocês escreverem livros para acalmar a mente de vocês, para tirar o tormento, porque ninguém pode arrancar do ser humano a imagem de Deus que foi prensada em nós por ocasião da criação pelo Criador. Então lá no íntimo você sabe, esse pastor está dizendo a verdade. Se você vai crer ou não, aí já é problema seu. Aí no seu íntimo você sabe que esse que você achava ignorante está falando verdade. E aí o que acontece? Agora tem a reação. Quando termina o evangelho, meu amigo, tem várias reações. E aqui Paulo vai terminar dizendo assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Então tem aqueles que quando ouvem falar do evangelho e da ressurreição, zombam. Dizem, esse pastor está doido. Esse aí é o ignorante. Esse aí não sabe nada. Os outros empurram com a barriga. Tem uma segunda opção. E outros disseram, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Teve uns que disseram, não, nós não vamos zombar. O homem falou aí, ele crê naquilo que ele fala, certo? Então, nós precisamos de mais tempo, de mais informação, de mais pregação para a gente tomar uma posição, para a gente formar a nossa opinião. Então, nós precisamos de tempo. Mas houve um terceiro grupo bem-aventurado, assim, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, o membro do Areópago, o membro da mais alta corte filosófica, se rende ao Evangelho, porque ninguém está imune ao poder do Evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém é sábio o suficiente para resistir ao leão da tribo de Judá, quando ele resolve caçá-lo. Porque Deus está nos caçando em seu amor. É por isso que tem uma pregação minha aí no YouTube, há um leão no caminho, cuidado. Diz assim, e entre eles Dionísio. Dionísio era o nome do deus mais imoral que tinha. Era o deus do vinho, que é chamado de Baco. E o Dionísio agora se converte, porque não há ninguém que nasça Gabriela e tenha que morrer Gabriela. Porque você pode ter o nome do deus do vinho, o deus do bacanal, o deus da imoralidade. Teu pai e tua mãe podem ter te dado o nome de Joaquim dos Infernos, mas Jesus quer te chamar José para o céu. E aí diz assim, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles muitos mais. Era uma mulher que estava ali na praça. Você já sabe o que ela fazia. Porque naquela época a mulher não vivia na praça. Mas aquelas mulheres que o pessoal chamava de vida fácil, que de vida fácil não tem nada, estava ali. E ela foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Então Deus alcançou um membro do Areópago. E alcançou uma mulher que nada sabia. Porque o Evangelho tem esse poder de transformar o sábio e o ignorante em novas criaturas. E a Bíblia Sagrada diz que tinha uns que zombaram, tinha uns que protelaram a sua decisão, mas teve um terceiro grupo que creu. Tinha um Areopagita, um Dionísio que creu. Tinha uma Dâmaris, que cansou daquela vida
e que resolveu mudar, que resolveu parar de fingir, porque tem um monte de pessoas que estão me ouvindo que você sabe que a vida é uma desgraça, que você está no homossexualismo e na prostituição e você sabe que a sua vida está um inferno, mas você teme. E você quer passar que é maravilhosa, esplendorosa, que você está super feliz e você é um verdadeiro artista. Porque você geme, porque você sofre, porque você não quer isso para a sua vida, porque você se sente usado e abusado, mas você tem medo da militância, que não está nem aí para você. Você tem medo dos caciques. E você finge que é feliz, mas lá na alma você sabe que você é profundamente infeliz. Eu quero te dizer que hoje o Deus grande, todo-poderoso, chama as formiguinhas e diz: cuidado com o tamanduá. Porque no dia do juízo, os militantes... Porque escute uma coisa, você que se prostitui, muitas vezes você é só massa de manobra. Você que é homossexual, que eles dizem para você que uma vez assim, sempre assim, isso não é verdade. Há um Deus que criou o mundo e que pode mudar. Mas eu quero dizer para você que pecado não é só prostituição e homossexualismo. Que existe pastor em pecado, padre em pecado, budista em pecado, sacerdote em pecado, fundador de religião em pecado. Que todos nós somos da mesma laia, pecadores. E aí, pastor, o que nos diferencia? É que nós fomos atingidos pela graça. A graça de Deus, um favor imerecido. E Ele mandou Jesus Cristo aqui para morrer no meu e no seu lugar. Apesar de não precisar de mim e de você. Apesar de dar a todos a vida e a respiração. E podendo tirar a qualquer hora. Mas Ele deu o melhor que tinha, para que eu e você possamos nos arrepender. E Jesus chega e diz assim: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E você talvez pergunte: pastor, eu fui longe demais. Será que Deus me aceita? Vamos perguntar para Ele. Pastor, e Ele pode me responder? Eu vou deixar que Ele te responda. Ninguém que vem a mim, eu lançarei fora. Isso é Jesus quem disse. Então venha a Ele hoje. Venha, não importa se você é sábio, se você é ignorante. É que há um Deus maior que usa alguém pequeno como eu para falar o teu coração e para dizer: formiguinha, eu me fiz formiguinha. Me esmagaram. Tentaram acabar com a minha existência. Me colocaram numa cruz. Mas sabe o que acontece, formiguinha? Ao terceiro dia, eu ressuscitei. E eu não sou mais apenas uma formiguinha. Eu sou agora o Deus Todo-Poderoso, que compreende as formiguinhas, suas limitações, suas necessidades. E como eu já fui formiga, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser pisado, eu sei o que é ser triturado, eu sei o que é ser esmagado, eu sei como funciona a engrenagem. Mas eu quero tirar você dessa engrenagem, porque eu paguei um preço muito alto. Porque Pedro diz hoje: vocês não foram resgatados nem com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Hoje, arrependa-se e peça a Jesus que o perdoe. E diga a Ele: Senhor Jesus, o Senhor morreu no meu lugar. O castigo que nos traz a paz, já dizia Isaías, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, eu e você,
eu e você podemos ser sarados. Você que me ouve hoje, você que está me ouvindo aí, coração rasgado, família dilacerada, com tantos livros, com tantos diplomas, mas a vida destruída. Você que está aí fingindo que é alegre, mas não pode mentir para você mesmo. Você que está vivendo de acordo com a engrenagem e não sabe como sair dela. Você que já entregou os pontos e acha que nasceu assim. Você que é estoico. Que acredita que a vida tem um karma. Eu quero te dizer que Jesus levou sobre si tudo que era meu, tudo que era seu, para nos dar tudo que é dele. Aí sim, ele dá amor, ele dá perdão. Quando a gente se arrepende e quando a gente crê que a morte dele é minha morte, que a ressurreição dele é minha ressurreição, que a vida dele é minha vida, que o livro dele é meu livro. E que Deus me ama. E que Deus ama você. Agora a decisão é contigo. E eu espero te ver na glória. E eu espero, quando eu subir, te encontrar na quarta porta. Por quê, pastor? Um dia me perguntaram isso. Eu tinha um amigo que hoje está no céu. E eu dizia para ele, me encontre na quarta porta. E quando ele partiu, a filha me perguntou, pastor, o que meu pai quis dizer com a quarta porta? É que na hora que ele está se despedindo desse mundo, ele está vendo a quarta porta. Das 12 portas, a gente brincava. E ele foi primeiro. E ele está me aguardando lá na quarta porta. E um dia, eu quero encontrar você lá no céu. E é por isso que eu estou pregando o Evangelho. É por isso que eu creio nesse Jesus maravilhoso, que vai fazer com que eu chegue lá. Porque eu não sou nada. Porque eu sou pobre e pecador. Porque eu sou miserável e desgraçado. Mas que fui alvejado, caçado, perseguido e alcançado pela infinita graça de Deus, que mudou meu rumo. E hoje eu não preciso mais temer o juízo final, porque compreendi quem eu era, arrependi-me e criei na pessoa bendita de Jesus. E tudo que sou, devo a Ele. A Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amanhã, ao meio-dia, nós temos um momento de reflexão. Então, se Deus nos permitir viver até amanhã, amanhã ao meio-dia nós temos um novo encontro. Eu, Gilberto Rebouças, pecador, desgraçado e miserável, mas alcançado pela graça de Deus. Você hoje, onde estiver, qualquer lugar desse planeta, qualquer estado desse Brasil, invoca o Senhor. Você que está desviado, volta. Você que nunca conheceu o Evangelho, hoje Deus falou com você. Arrependa-se e creia. Porque Ele diz, ninguém que vem a mim eu lanço fora. Então vai Ele. Você não precisa de uma religião para chegar a Ele. Você não precisa de um pastor para orar por você. Você precisa, tem caminho aberto, direto com Ele. Você pode falar com Ele aí agora. E pela primeira vez chamá-lo Pai. Talvez você o chamou de o cara lá de cima, o homem. Ou você talvez nem imaginou que ele existisse. Mas hoje Ele quer ser teu Pai, teu Salvador, teu Redentor, teu amigo, tua força, a razão da tua vida. Deus abençoe.